Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Barista Peregrino. Hoje teremos um bate-papo sobre vida simples, em colaboração com o canal do Zero Acúmulo, da Suzana Sul, que é coaching holística. Esta atividade em conjunto tem como objetivo fortalecer os dois canais. Portanto, se inscrevam nos canais e deixe já o seu like. Quanto tempo, hein? Mas eu assisti a tua live outro dia e fiquei Tem tudo bastante... a ver, né? Não, tem uma face em comum, né? Cada um tem uma linha de pensamento, né? Eu vi tua trajetória, né? Que você tinha começado lá com a parte de coaching, a gente tinha visto o negócio tudo, e daí você está caminhando para essa parte de minimalismo, essas coisas assim. A gente tem bastante a ver com a cultura que a gente tem oriental, né? Essa parte, sei lá, no Japão tem muito essa parte zen, assim, eu acho que tem uma certa simplicidade com sofisticação, assim, muito legal, assim. Então... E tá vindo aqui pro Ocidente, né? É um movimento, eu acho. Eu acho que você pegou tudo que você está fazendo, acho que está em cheio do que está acontecendo, né? Até parte de tudo o resto da tua vida, lá, alimentação saudável, yoga, sei lá, vegana. Então, eu acho que vocês estão muito à frente de mim, né? Vocês estão mais perto de viver de luz do que eu deixar de comer carne. Não, mas eu como carne ainda. Mas assim, é engraçado porque não importa assim muito a motivação, né? Por exemplo, o meu marido, ele tá tentando mais pela parte da sustentabilidade, do meio ambiente, né? E eu sou mais pela parte mais da saúde. Então, não importa muito, contanto que a gente siga o mesmo caminho, assim, sabe? Porque vai trazer consequências boas para todo mundo. Minha esposa é japonesa, né? Ela já comia antes menos carne, agora não está comendo nada, tal, né? Não que obrigue nunca meu filho, deixar, mas assim é uma influência forte, de acaba meio que seguindo muita coisa. Então, né? Acho que é uma influência, né? Sim. Eu várias vezes assim acaba então com os amigos lá, vai no encontro, lá tem as coisas assim, eu não ligo tanto, mas assim em casa normalmente a gente tem uma alimentação um pouco mais vegetariana, tal, né? Que a gente sente assim no corpo, né, que tem uma melhoria, tal, né? Mas ainda não está plenamente vegetariano ou vegano. Mas também não precisa se cobrar tanto, sabe? Eu já fui muito radical e não é muito legal, assim, quando a gente só tem uma visão, né? Então, a gente vai falar disso, né, hoje. Deu 8 horas, como é que você quer fazer? Não, pode, o pessoal já tá assistindo a gente. Vamos começar então? Vamos. Então, boa noite, gente. Muito, muito obrigado por vocês estarem participando, né, desse encontro. Eu e a Su, né, eu do YouTube Barista Peregrino e a Su do Zero Acúmulo, a gente já se conhece há um tempo, a gente resolveu fazer uma atividade colaborativa, né? A gente buscou dentre os dois sites que é um pouco nichado, assim, né? A gente tem uma interface para a gente poder fazer um tema hoje para vocês e para nós, a gente poder compartilhar, né? Que seria sobre vida simples, né? Eu vou primeiro me apresentar, né? Assim, acho que muita gente não me conhece, tá? O meu nome é Ricardo Tacossi, né? Eu tenho o YouTube do Barista Peregrino. Eu tenho formação, sou engenheiro civil, fiz minha carreira toda no mercado automobilístico, tudo, né? Até uns 50 anos lá. Daí, quando meus filhos se formaram, eu resolvi tirar um período sabático e fui fazer um monte de coisa que eu queria fazer, né? Comecei fazendo os cursos de café, depois acabei fazendo essas peregrinações e teve uma certa transformação na minha vida. Era para ter voltado já tudo lá, mas estou em 3 anos nesse sabático, né? E no meio da pandemia, já tinha material, queria fazer esse meu site, né? Tudo, e resolvi tirar esse projeto da gaveta e faz 9 meses lá que eu tô com o Barista Peregrino. Mais do que tudo, assim, não é chamar todo mundo para ser peregrino, mas aqueles que sintam esse chamado de fazer a peregrinação, ter algum mais material de apoio, uma força assim, pro pessoal, tal, né? E até mantendo o protocolo, né, para me descrever para quem não estiver enxergando direito, né? Eu sou homem, né? Tenho traços japoneses, né? Apesar que eu tenho descendência, eu sou mestiço de japonês com espanhol.
E estou vestindo uma camisa azul, que é com o símbolo de Santiago, e tem uma correntinha também com a conchinha de Santiago. Agora eu vou passar a palavra para a Su, para ela se apresentar para vocês. Boa noite, pessoal. Meu nome é Suzana. Obrigada, Ricardo, pelo convite. Eu adorei, assim, o tema e de poder falar com você depois de tanto tempo, né? E eu sou publicitária de formação, trabalhei 10 anos na área de eventos, de desenvolvimento de negócios, eventos e tudo, mas eu sempre gostei de nutrição, alimentação saudável, sustentabilidade e minimalismo. E eu atuava como coach, paralelo ao meu trabalho de escritório, mas a pandemia só acelerou o meu descontentamento. Também a falta de trabalho na área de eventos me fez ficar um pouco mais ociosa no trabalho, que aí isso me fez querer criar uma coisa maior com o Zero Acúmulo, que já existia como plataforma, como YouTube, mas sem emprego você se sente mais assim, com aquela vontade de fazer alguma coisa com mais propósito, também ter uma renda. Então, em abril, eu lancei minha linha de produtos naturais com óleos essenciais e tô super assim empreendedora e tô adorando porque eu achava que, como eu não tinha tanto seguidor no Zero Acúmulo nesses anos, eu achava que ninguém estava vendo o que eu fazia. Só que quando eu lancei os produtos, muita gente me deu voto de confiança pelo fato de eu já falar de alimentação saudável, de produtos naturais ao longo desses 3, 4 anos. E eu estou muito feliz com o resultado. Maravilha. Só para o pessoal entender o nosso link também, né? Eu e a Su, a gente se conheceu num curso de café, filtrados lá no Senac Climação, curso ministrado pela Cocheta, né? Pelo Caio Tunduva e tal, né? E foi maravilhoso lá. Daí, esse mundo do café, só para vocês saberem, sempre me abriu muito as portas, né? Eu sou muito grato a tudo. Eu me sinto responsável de levar uma bandeira do café especial sempre. Sim, eu adorei esse curso. Nossa, a gente fez tanta amizade, né? E foi um curso super curto, foram alguns dias só, mas foi um grupo assim super coeso. E também a gente tomou tanto café que todo mundo ficou super elétrico, né? E todo mundo fez amizade e a gente mantém esse contato até hoje, né? Muito legal. Nesse link, assim, por exemplo, do café, né, com relação à vida simples, né? Eu acho que para mim, né, desde antes, né? A gente aprendeu sobre o café especial, assim, eu consegui ter um pouco de um certo ritual de tomar café, né? De ter um café de boa qualidade, daí ter aquele hora do café, aí eu vou lá, eu tenho vários cafés especiais, eu vou lá e escolho qual café que eu vou tomar hoje. Eu vou tomar esse aqui, eles não são tão caros, né? Aí vai lá e escolhe, hoje eu vou tomar um café da Bahia e tal, daí eu escolho lá, vou ver o metro, hoje eu vou fazer na moca italiana e tal, daí vou escolher a caneca e tal. Sim. Aí você vai lá na varanda, assim, mas é uma coisa bem simples, né? Assim, você tá lá na varanda, olha um pouquinho para fora, daqueles 15 minutinhos, assim, às vezes tá acompanhado ou não, às vezes come um docinho junto, já nossa, é uma felicidade, assim, uns 15 minutos daquela parada já é uma terapia incrível. Nossa, eu adoro também, parece que tem que tomar esse café, não é só tomar o café. Se alguém me desse o café, não tem a mesma graça de preparar, de escolher, né? Daquele tempo de autocuidado. Para mim é isso. Não necessariamente você está servindo para alguém, você está servindo para você, né? Então, mas assim, de servir os outros também, né? Assim, que nem quando eu vou, a Zelene tá vendo aí a live, ela também colabora. Eu sou colaborador na ACAX, que é a Associação dos Confrades Amigos dos Caminhos de Santiago, né, Associação dos Peregrinos, e a Zilene, que está aí, está junto, sempre dando uma força para nós, é uma peregrina que junto a gente faz prospecção de trilhas, né, e todo mundo lá é muito mais veterano que eu em termos de peregrinação, né, então quando eu vou lá, eles dão os plantão para ajudar os novatos e eu fico fazendo café para todo mundo, né, mas assim, pelo menos assim, o pessoal fica muito feliz quando eu vou, né, porque sempre sabem que vai ter um café de qualidade. E eu, assim, para mim é sempre um prazer. Às vezes eu vou visitar os meus amigos e eu levo o café. Legal, hein? Na casa dos meus amigos também. Daí então sempre acaba... Não, vem aí de novo, vem.
É que Então, você entende muito, né, da não, qualidade dos imagina. cafés. Ah, é muito legal o seu interesse, sabe? As pessoas gostam não é só do seu café, é todo do seu jeito, de como você prepara, o carinho que você coloca. É diferente, né? E aí eu queria, assim, que você falasse um pouquinho, assim, da tua experiência pessoal, assim, desde de como você começou com o estudo e você caminhou para essa parte de vida simples que você está tendo, uma condução, assim, de como que você está vendo hoje essa parte de coisas simples, que você tem tudo feito, levantado uma bandeira interessante aí com o teu... Alguém perguntou qual que é a tua marca? Zero Acúmulo. Zero acúmulo. É, Tem um site, tá? é, Então, em primeiro lugar, assim, eu queria até explicar um pouco, né? Porque existe essa ideia de que vida simples é você ser humilde, de você não ter nada, de que é um pecado você usar coisas boas, né? A gente está falando de café especial, que não é o mesmo preço de um café é, torrado lá do mercado. E eu quero explicar um pouco disso, porque a vida simples está na nossa mente. Então, eu acho que com o passar dos anos eu fui amadurecendo e percebendo que de nada adianta, né? Eu ter roupa de marca, mesmo se que eu tenha roupa de marca hoje em dia, o valor que eu dou, sabe? E o propósito. Se eu compro uma roupa de qualidade hoje, é mais por causa da qualidade, pelo processo de produção, né, da cadeia produtiva da roupa, e não necessariamente porque eu quero me expor ou quero me sentir, sabe, autoconfiante por usar uma roupa de marca. Então tem uma diferença, sabe? Então eu quero aproveitar essa live para a gente falar que não precisa fazer um voto de pobreza, é, sabe? Porque, por exemplo, você foi para Santiago, você viajou, você pega um avião, sabe? Não tem nada de errado com isso. E um exemplo assim que eu pensei, né, é que quando eu tinha uns 18 anos, eu fiz um intercâmbio, eu viajei, assim, tava num lugar belíssimo, eu fui para Nova Zelândia e tal, mas eu não tava bem comigo mesma, sabe? Eu tava conhecendo várias pessoas, eu viajava pra praia, só que eu não estava grata pela oportunidade. Eu ficava vendo as coisas negativas que aconteceram comigo. Eu não tinha essa maturidade, sabe? E hoje em dia eu percebo que não importa, na pandemia principalmente, a gente não precisa viajar, a gente não precisa passear para estar bem com a gente. Então, para mim, vida simples é a gente estar bem com a gente, saber o que faz a gente feliz, cultivar amizades, dar valor à família. Não que você tenha que pensar igual a mim, mas eu já descobri o que me faz feliz. O cafezinho, o ritual, fazer uma coisa que eu gosto, ter um propósito na vida, ter o zero acúmulo para educar mais pessoas a serem mais conscientes. Então é uma busca contínua, mas eu já me sinto assim, mais leve e mais simples do que 10 anos atrás. não, eu vejo de vez em quando tuas falas, né? Eu acho assim legal que a gente sente, né? Assim, um processo que você teve para chegar até onde você está agora. Assim, eu acho muito bacana, assim, bastante humana, né? Eu acho que é cada um, né? Assim, eu acho muito natural o jovem, assim, buscar todas essas ambições e tudo, de sociais, materiais, tudo lá. Aí, conforme vai ficando mais velho e tal, né? Que eu tô com mais de 50 agora e tal, a gente volta com os amigos, assim, vai ficando assim, você já conquistou um monte de coisa que queria, né? Só sobra, assim, o que você acha que realmente é importante para você. Mas isso precisa se passar por esse processo. É difícil você falar para alguém que não teve as coisas assim e falar assim, ah, não, você não precisa ter isso para ser feliz. Aí o cara fica bravo com você, né? Exatamente. Nossa, você falou tudo, porque eu converso com meus amigos, com meu marido, e a gente tem amigos que estão em fases diferentes da vida, independentemente da idade, né? Então, tem aquele amigo que tem o sonho de ter o carro de luxo, tem aquela pessoa que ainda quer sair de balada, mas assim, sem julgamento, porque acho que quando eu era mais nova eu julgava os outros, porque eu achava que eu estava certa e que só tinha uma maneira certa de fazer as coisas. E a gente precisa parar para refletir por que que a opinião do outro, por que que as escolhas do outro te incomodam. É a vida do outro, aquela talvez para aquela pessoa comprar um apartamento
é melhor do que alugar, sabe? Então, eu acho que quando a gente para de se preocupar muito nas decisões dos nossos amigos, da nossa família, a gente também vive mais leve. Então, respeitar, né, que cada um tá numa fase da vida, assim. Então, acho que você também deve ter amigos que você conheceu nesse tempo que também estão em fases diferentes, mas que vocês têm alguma coisa em comum, né? Não, mas assim, que nem você falou das viagens, assim, eu acho que ter ido viajar bastante vezes para fora e ver, por exemplo, eu gosto muito da Europa, assim, que eu via, né, assim, não só o pessoal ter um bom padrão de conforto, assim, mas ter uma educação excelente, sei lá, fala um monte de língua, o pessoal culturalmente, assim, tudo é história, os castelos, tudo, né, mas assim, o pessoal era mais simples, tudo, as crianças mais ingênuas, então assim, e assim, que eu ficava muito admirado, assim, por isso que assim, a gente lê uma coisa, vê uma coisa pela televisão, e você tá lá e tem a experiência e sente, assim, você tá lá vivendo, assim, você tá lá no parque, você vê assim que as pessoas vão lá e comem um lanche no parque e faz um piquenique, tem prazer com isso, tá lá, acaba o trabalho, vai ver o pôr do sol e consegue, assim, um monte de coisinha assim, né, isso que começou assim chamar muita atenção, né? E eu fui assim mudando assim, né? Nossa, como que você consegue ter tanto prazer sem ter muito gasto, né? Sim, é exatamente isso. Eu me inspiro muito nos meus pais. Independentemente, assim, deles estarem aposentados ou quando eles trabalhavam, eles sempre pensaram assim no conforto da família, assim, mas de uma maneira bem simples, pensando no longo prazo. E na época, assim, quando eu estava no colégio, eu queria roupa de marca, eu queria tudo assim novo, eu queria reformar meu quarto. E eu falava para meu pai, ai, por que que você não reforma, né, o apartamento? E ele falava, não, não vale a pena. A gente tem que pensar daqui a 10 anos, eu vou comprar um apartamento novo. E eu não entendia, sabe, esse planejamento. E para o meu pai, por exemplo, ele pensava mais na educação minha e da minha irmã, né, de poder pagar as faculdades que a gente fez, porque nós duas estudamos em faculdade particular. Se meu pai tivesse pensado só no curto prazo de agradar a gente, reformado, sabe, dado tudo que a gente quisesse, talvez a gente nem teria condições de ter estudado, talvez, numa faculdade particular, não sei. Ou eu não teria feito nem meu mestrado, né, fora, que eu fiz mestrado na China, meu pai pagou o primeiro ano. Então, são coisas assim que agora, mais velha, casada, sabe, eu entendo que você pode viver simples, feliz, contanto que você dê um conforto, né, básico. A sua família, não estou falando que a gente ficava na dificuldade, meus pais pagavam viagens, a gente ia para o shopping, mas poderia ter sido de luxo também, entendeu? Mas eu aprendi muito com meus pais que é melhor ser estável e estável daqui a 20, 30 anos ainda. Agora eles estão aposentados e eles não precisam se preocupar, sabe, com as contas, por exemplo. E acho que culturalmente o brasileiro, ele não pensa tanto assim no longo prazo, né? Eu quero aqui e agora, vou parcelar, não importa se eu vou perder meu emprego. Ninguém pensa nisso. Aí a pandemia veio e fechou negócios gigantes, né? Então, eu acho que quando a gente sabe o que é mais importante pra gente, a gente consegue se planejar também melhor pra gente e para os nossos filhos, né? Ah, eu acho assim, eu não sei, acho que nós somos orientais, eu sou descendente japonês, assim, eles passarem, assim, se tem alguma coisa que fique para sempre é a educação, né? Então, deixar de gastar em outras coisas e investir na educação dos filhos é um legado que, sei lá, mesmo que a vida perca todo o dinheiro, é o legado que você deixa da próxima geração ter sido educada da melhor maneira que pôde, né? Assim, né? Eu Sim. acho isso é uma parte da educação assim geral para o povo que eu acho que, sei lá, às vezes falta, né? Assim, de passar isso, né? A educação. É, Nesse sentido, a educação não é só muito matemática e português, mas também essas coisas de vida, né? Que nem sim. na cultura japonesa, por exemplo, que nem você tem muita da sociedade para mudar, né? Que é desperdício, assim, você que já passaram por guerra e tudo mais. Qualquer coisa que desperdiça é uma coisa que dói nos japoneses, assim, a comida, ou água, energia, sei lá, qualquer coisa, roupa, sei lá, tudo que você está desperdiçando, assim, ou você fazendo um esforço que não precisava fazer, ou qualquer coisa assim, os 3M lá, Muri, mudar, sempre eles olham com essa sabedoria milenar deles mesmos, né? Assim, e vai passando isso de uma maneira, assim, mais do que falado, é o exemplo deles, né? Que você vê e acaba absorvendo mais do que com palavras, é o exemplo que eles passam, né?
Sim, eu acho que você falou tudo, é educação, né? E não é ir para a escola, né? Porque a gente vê muita gente que tem até faculdade, mas é ignorante, né? Que não tem a cabeça aberta para aprender coisas novas, não tem a cabeça aberta para aceitar o que é diferente. Então, eu acho que a educação envolve essa formação, né? É o que os nossos pais nos ensinam, é o que a escola primária ensina. Às vezes eu acho que o colégio é bem mais importante do que a faculdade, né? O que a gente aprende, né? Até se sociabilizar, educação, compartilhar. E acho que na Ásia eles valorizam muito isso. Eu tive uma chefe no meu estágio que quando eu decidi sair para fazer o mestrado na China, ela falou, Suzana, eu apoio tudo, né, que você for fazer e decidir, e você tem uma mochilinha que é sua bagagem, que é seu conhecimento, educação, e isso ninguém tira de você. As pessoas podem roubar suas ideias, roubar seu dinheiro, mas essa mochilinha de conhecimento, de experiências, né, viagens, ninguém tira de você. E eu acho que quando a gente saiu da última vez, que você me contou da sua peregrinação e tudo, das pessoas que você conheceu, você foi percebendo também isso. E essa mochilinha, eu lembro, olha isso, eu tinha, sei lá, 22 anos, já faz mais de 10 anos isso, tô com 35. E eu sempre lembro disso, e eu falo até para as pessoas mais novas que eu conheço, assim, sabe? Que invista em você, invista em conhecimento. Eu poderia ter parado no tempo e não estudado mais, mas você viu, a gente vai aprender café. Eu estou fazendo uma pós agora em nutrição, estou adorando. Eu sempre estou fazendo curso porque eu acho que não existe conhecimento assim que você estudou e pronto, sabe? Então acho que isso ajuda a gente a pôr mais coisinhas na nossa bagagem. E não é só coisas assim que são diretamente ligadas à carreira, né? Assim, algumas coisas de hobby, algumas coisas que eu acho importante, assim, em paralelo, você ter esses hobbies, algumas coisas fora o trabalho que você tem que lutar e batalhar, sem ter esses pequenos prazeres, você que complementam, né, o seu ser, aquilo te dá outros propósitos, né? Só para dar o link lá com a mochilinha, né? Deixa eu falar da terapia de peregrinar, né? Assim, é diferente. Você caminhar é muito bom para fazer exercício, você faz alguma atividade assim de 3 dias, cansa, tal, né? Mas assim, quando você faz peregrinação de longa distância, assim, sabe, 15 dias, uma semana você ainda está ligado aqui na cidade, né? Assim, você desconecta de tal forma, é uma terapia em movimento, né? Tem várias coisas assim que eu acho interessante para a vida simples. O primeiro delas, assim, como você carrega as suas coisas todo dia, né? Então você quer levar o mínimo de coisas possível, né? E a tua vida é aquela mochila. Então, assim, você vê assim que é como se você estivesse carregando os seus problemas da sua vida. E você tem que ir se desfazendo, assim, levar, confiar, assim, se previne, né? Mas assim, quanto mais maduro é o peregrino, ele consegue ser mais leve, a bagagem é menor. Ele sabe exatamente o que Nossa, você e tal, então, e isso é mais leve e facilita a tua jornada. E a gente projeta isso aí com certas coisas que a gente carrega, do peso que a gente tem das coisas, que às vezes a gente não precisava estar carregando, né? Mas, nossa, é assim, verdade. assim, tem muita projeção para a vida, assim, as pessoas, a gente anda todo dia, como a gente anda com aquelas roupas de peregrino, é tipo uns refugiados, assim, né? Assim, a gente tá lá na cidade, tá no albergue, vai comer, né? Nós com os amigos, os outros peregrinos, a gente chega no restaurante, todo mundo sabe que a gente é peregrino, que é maior cara de pau. Aí vai lá, tem o menu do peregrino, que é diferente, assim, o menu normal lá, 30 euros, o menu peregrino é 10 euros, aí tem aquele negócio básico, assim, mas assim, é super bom, super legal. E a gente se integra lá com os outros peregrinos, assim, as meninas, depois de 10, 20 dias, não tá lá fazendo maquiagem, não tá lá, então a gente tá naquela situação que valoriza muito mais as pessoas, a gente tá, né, o sorriso, a gente tá totalmente desnudo de tudo, né, não tem lá não tem o que você é, né, se é diretor, não sei lá todo mundo é peregrino, tem lá sua proposta, então eu acho muito bacana, assim, como terapia. E depois de Nossa, 20 dias andando, você já não sabe mais que dia da semana é, segunda, sábado, caramba, tudo, né? nossa. Você sai fora desse mundo, você esquece política, esquece futebol, tudo, e você faz tanto tempo você pensando sozinho, assim, que eu gostava de andar, você pode ir conversando, assim, mas eu acho legal você andar sozinho, né? E primeiro você pensa em tudo. Depois, se você não quer pensar em nada também, você acaba, às vezes não pensa. Você faz essa terapia em um momento muito longa, né? É bom para grandes reflexões. Eu acho que andando também dá
ativa alguns hormônios, algumas coisas lá que você Sim. pensa melhor, né? Assim, você fica mais fisicamente desgastado, espiritualmente mais sensível, tal, e eu acho que é muito bacana, assim, né? Daí você volta realmente transformado, que você cria, por exemplo, quando você chega nos albergues assim, né, que lá, então, quando você é turista, você paga o hotel, você vai lá, exige o serviço, né, vai lá, faz isso, faz aquilo, tal, eu paguei, tem que ter água quente, sei lá. Quando você é peregrino, você chega lá, você praticamente tudo de graça, você paga um donativo lá, 5 euros para dormir, e tem os voluntários lá trabalhando, qualquer coisa que vem tá bom, então você só agradece, né? Então esse sentimento, assim, é um exercício para a gente, né? Que às vezes, assim, de se desprender e mais simples, e ser, é muito mais fraterno. Assim, quando você está assim, você tá viajando, um turista não conversa com o outro, não vai lá na outra mesa, você é turista do Brasil, brasileiro não se conversa. Mas lá quando é peregrino, todo mundo é peregrino. Então lá já chega, onde você qual que é o seu nome, por que você está fazendo peregrinação? E daí é muito mais aberto à fraternidade, um ajudar o outro, é um sentimento muito bacana, assim, para treinar, né? Aí você volta, assim, transforma. E Mas eu lembro... eu não tô fazendo nenhuma propaganda para todo mundo ser peregrino. Eu acho que é uma coisa assim, vai lá que você não foi porque indicou. Daí o cara vai lá, passa mal, dá tudo errado, volta tem que ter esse chamado interno, assim, se a pessoa quando vai fazer, você fala assim, não, eu quero fazer, daí tem essa motivação interna e vai. E para isso que a gente está lá para ajudar, tem que estar preparado, né? Tem que querer. Ajuda. E eu lembro quando você me falou que o mais legal, assim, uma das coisas assim mais legais de fazer a peregrinação é que você encontra gente de todo o mundo e não necessariamente vocês falam a mesma língua, né? Eu lembro muito que você falou de uma mãe e de um filho coreanos que não falavam nenhum A em inglês e mesmo assim vocês se conectaram porque os peregrinos têm uma língua universal que não é um idioma, né? Então, quando acho que todo mundo está buscando a mesma coisa, quando você é só aquela essência, ninguém tá nem aí para o seu título, para quanto você tem na sua conta bancária, aí a gente é o ser humano mesmo, né? E a gente tem o valor real da nossa pessoa. Eu acho que é isso que a gente precisa explorar mais. E a gente está fazendo essa live, não quer dizer que a gente já chegou nesse nirvana, né? Não, também, assim, eu acho que é um processo, né? E, na verdade, eu acho que eu nem voltei da caminhada, que eu andei fazendo outras peregrinações, nem voltei para o normal. Ainda estou num processo assim, que foi muito impactante, essas experiências que teve e tal, né? E você sabe Aqui, se as peregrinações continuaram na pandemia? Não. Tudo fechou, né? Nesse momento até que teve uma abertura, vai atravessando as províncias, só pode caminhar dentro da província, não pode atravessar a fronteira das províncias nesse momento, né? Daqui a pouco, acho que com a vacinação vai ter, sei lá, esse passaporte sanitário que vai, mas nesse momento não. E o Brasil não está fechado, o aeroporto para o Brasil. Esse é um lugar, né? Até ia falar assim, o Caminho de Santiago é uma das peregrinações mais famosas do mundo, né? Mas você fazer esse tipo de atividade, não necessariamente você precisa ir até a Espanha para fazer isso. A gente tem vários caminhos no Brasil que eles estão fazendo muito bacana, o Caminho da Fé, tem várias. Eu fiquei espantado quantos caminhos estão sendo feitos no Brasil. E, de certa forma, a gente pega como missão também ajudar a desenvolver todos esses caminhos também, que a gente pede para ajudar, né? Como peregrino, para melhorar, para levar outros pessoal para andar nelas e tudo mais. A gente acaba pegando como missão para continuar ajudando os outros peregrinos. E aqui no Brasil você já fez algum? Não, eu tenho, através da Associação dos Peregrinos, eu tenho feito só as caminhadas curtas, normalmente, né, de 1 dia, 2 dias lá, 3 dias no máximo que tem feito. A gente deve fazer, através da associação, talvez uma caminhada longa por ano de 10 dias, mais ou menos, né? Mas eu queria fazer uma longa no Brasil de uns 20 dias aqui e tal. E você vai sempre sozinho? Assim, né, quando tá esses aí com a associação, a gente leva o grupo inteiro. Agora a gente tá como responsável, vai levar o ônibus inteiro como guiamento, né? Mas, legal. assim, quando faço peregrinação longa, eu gosto de ir sozinho. E no caminho a gente conhece muita gente, assim. Tanto eu fiz 2 grandes peregrinações, uma XS que foi para Santiago de Compostela, na Espanha, foi 800 quilômetros.
Depois, do ano seguinte, eu achei que nunca mais ia fazer peregrinação. Aí, quando deu 3 meses, a gente encontrou com os peregrinos que andaram comigo, que eram do Brasil. A gente foi se encontrar, tinha 15 peregrinos, veio gente do Brasil inteiro. Lá em Curitiba, a gente de Alagoas, lá de Porto Alegre. Então, eu coloquei isso no meu vídeo, né? Eu falei, quando eu vi, na última noite, todo mundo já estava combinando para onde que ia o próximo caminho. Daí, eu falei, vou para Roma, vou ser romeiro, vou fazer a viagem. Né? Saiu na última hora, falei, quando eu saí de lá, eu falei assim, pronto. Já começou a próxima viagem. A Zilene falou aqui que os caminhos do Brasil já estão abertos. Porque não tem, está interno no Brasil, né? Ela é a grande veterana minha, ela tá aí, sou super fã dela, que ela é muito mais, ela anda muito melhor que eu. Quando a gente faz o grupo, ela vai na frente e eu vou atrás. Eu fecho o grupo porque eu tenho um problema no joelho, eu vou mais devagarzinho. Você se machucou, né, durante de Santiago. Eu tive uma canelite, né? Mas eu tenho 2 pinos no joelho. Eu sou handicap, eu sou PCD, eu tenho 2 pininhos no joelho, eu ando um pouquinho. O pessoal normalmente anda em média uns 4 km por hora, uns 3,5, assim, né? Que dá para perceber. Né? Mas, assim, eu acho que acima de tudo, quando eu estava preocupado quando eu fui fazer a primeira peregrinação, na primeira noite, acho que 70% do pessoal que estava fazendo o caminho era muito mais velho que eu. Assim, eu estava já com 50, o pessoal tinha 60, 70 lá, tudo andando, né, os europeus principalmente. Aí eu era um dos mais novos. Quando eu fui para Roma, lá o grupo que andou comigo era tudo de 65 anos, eu era um mascotinho deles com 50 e pouco lá. E o mais devagar. A gente coloca muita coisa na cabeça, né? E acho que essa parte, assim, tô jovem, o pessoal ainda tem muito mais tradição de andar também, né? Assim, eu acho bacana. Então, assim, por exemplo, peregrinar é uma coisa simples, né? Assim, andar, fazer as caminhadas, a gente faz aqui, não custa muito e eu acho que só tem coisa boa, né? É bom para a saúde, relaxa, gente. E o pessoal que costuma fazer essas caminhadas, tudo gente boa, né? Então é bom para integração também. Eu gostei da ideia de fazer esses de um dia, porque eu acho que eu corro melhor do que eu ando. Não sei. Você é magrinha, né? Mas aqui, ó, a Zilene está falando aqui que você vai ser uma excelente peregrina. Pode fazer. E assim, eu fiquei interessada. E você me convenceu, assim, daquela vez que a gente foi no café, que você me contou, eu fiquei, assim, fascinada. E eu adorei a analogia que você fez, que quanto menos problemas a pessoa carrega, mais leve é a mochila física na peregrinação, porque como é uma caminhada muito longa, você quer o menos peso possível, né? E acho que faz muito sentido, porque acho que a pessoa que não tá tão, assim, preparada mentalmente, ela vai querer levar várias coisas, né? Tipo, você precisa disso, eu vou levar o kit de primeiro socorro, sem pensar muito no que é para deixar a vida levar. E você tem que ter menos vontade de controlar a sua vida, né? E acho que quando a gente está na cidade e vivendo essa vida caótica, a gente fica sempre pensando no futuro. Toda hora a gente pensa, e se eu precisar? E se não sei o quê? E não... E ter medo, né, de imprevistos e tal. Eu acho que quando você vira peregrino, você não tá nem aí com maquiagem, com sua roupa, porque você tem uma comunidade que te ajuda, né? Todo mundo tá lá para se apoiar. E acho isso muito legal, de você confiar nas pessoas, mesmo que sejam desconhecidas, né? Tipo assim, no Caminho de Santiago tem muita gente, né? Assim, é famoso no mundo inteiro, né? Então, eu acho que realmente está muito mais... Acontece isso que você está falando, né? Talvez outros caminhos que frequentam menos pessoas, né? Mesmo quando eu fiz a Via Francigena para Roma, apesar de ser dentro da Itália, assim, os 2 primeiros dias eu não encontrei ninguém, entendeu? Assim, daí depois, conforme foi chegando mais perto de Roma, vai aumentando o número de pessoas que você vai conhecendo, assim, tal, e foi maravilhoso, assim. Mas eu andei 2 dias sozinho, tal, né? E mesmo durante o dia você está com um certo número de pessoas andando, uma boa parte do dia, assim, do caminho eu andava sozinho. Mas eu gostava, assim, né, esses momentos sozinho, assim, dá uma parte espiritual muito legal, assim, eu me sentia muito, assim, a tua parte interna. Porque outra coisa legal, viu, Su, o verdadeiro, assim, as coisas, assim, a vida é muito complicada. Aí o pessoal complica muito, tem, assim, lá, tudo difícil, chega lá, tal. E a peregrinação, assim, eu vou andar 800 quilômetros. Mas aí você divide 800 km, vou fazer em um mês. E cada dia eu vou andar 20 km, assim, né? Então, assim, você olha assim, 800 km, é impossível, eu vou de ônibus, tal. Aí você
aquele dia, você acorda, você só tem que ir de A para B. Então, você só tem que andar aqueles 20 quilômetros, você vai no ritmo que você for, você vai chegar. Então, assim, e também tem essa parte da ação. Eu acho que assim, a terapia, essa parte de terapia, você poderia até fazer meditando, fazendo yoga sozinho, mas eu acho que você andar, essa ação, eu vou de A para B, é uma coisa assim que nem você vai para a vida, eu defino que eu vou fazer alguma coisa na vida, vou fazer qualquer propósito, e você age. Isso é diferente. Aí, Sim. sei lá, seja lá, vai rápido ou devagar, você chega de A para B. E vai de B para C, de C para D, você vai indo, e no fim você chega. Assim, porque você divide em coisas pequenininhas, naquele dia você tem que pensar, não precisa pensar em nada, só precisa chegar em B. Então, assim, a vida pode ser muito mais simples, né? E a gente, às vezes, complica tudo, só fica pensando nos problemas e não consegue resolver. Então, assim, você acaba levando de uma maneira mais leve, fala, isso não depende de mim, só faz as coisas assim que você está ao seu alcance e vai levando. Assim, todo dia você vai construindo um pouco mais esse caminho, você vai plantando coisas boas e naturalmente você vai colhendo isso depois. Né? Ai, que legal. Não, eu vejo isso assim, que eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu comecei terapia também esse ano, né? Coisa que eu fiquei um tempão sem fazer, porque a gente precisa se organizar e aceitar que a gente não precisa controlar tudo, principalmente controlar o outro. E eu sempre fui assim, sabe? Querendo me planejar, ficava escrevendo o que eu ia fazer, sabe? Mas e quando acontece alguma coisa e você não consegue seguir o seu plano? Nossa, é aquela frustração, né? E acho que se eu fizesse a peregrinação, eu ia viver um dia de cada vez, né? Acho que no começo, que nem você falou, a primeira semana você não desliga, né? Você vai querer usar o celular, tal, mas quando você fala assim, eu só preciso andar, e é É, isso que eu vou fazer, e isso a gente pode também aplicar para o dia a dia, né? Você fala, não precisa fazer uma peregrinação necessariamente para a gente fazer essa meditação, né? Até o próprio yoga, existe o yoga mental, assim, de você praticar a plenitude, assim, a atenção plena, né? Então você pode estar lavando louça, você pode estar cozinhando, mas não pensar em mais nada. E a gente fala isso como se fosse mó fácil, mas não é. Você fica um minuto, no segundo minuto você já tá, ai meu Deus, e aquele boleto eu paguei? Ai, eu preciso ligar para não sei quem. Ai, eu preciso marcar médico, coisa que você nunca pensa, mas porque você tá forçado a ficar naquele momento, você começa a pensar tudo que não tem nada a ver com a sua vida, não vai fazer a menor diferença. E a gente tem essa mania de pensar também em comprar coisas que não vão servir para nada, né, naquele impulso do momento. Então, eu acho que a vida simples é um pouco disso tudo, né? É da gente tirar os pesos dessa bagagem, né? Seja pensamentos, sejam problemas, deixar mais leve, né? As relações interpessoais. Assim, eu tô falando isso, mas claro que não é uma coisa do dia para noite, é um processo. é E a um gente pode, processo. provavelmente a gente pode morrer ainda no processo, mas o importante acho que é mudar um pouco, né? Que nem você falou, não precisa pensar nos 800 quilômetros, pensa nos 10. Aí senão fica pesado. E Só um minutinho, deixa eu liberar minha gata que ela tá reclamando. vou aproveitar para ler aqui os comentários. Zilene, exatamente o peso não está na mochila, é sim na cabeça, a questão de controle no caminho, você vai deixando os pesos da vida para trás e tudo fica muito leve. Nossa, eu tô empolgada para fazer uma peregrinação pelo menos de 24 horas. Ah, mas vai tranquila. Que nem essa parte do chamado, assim, que a gente fala que tem coisas místicas, né? Que nem eu trabalhava em planejamento, eu era planejamento de produção e tal, daí eu, sei lá, sou meio... Tenho vários toques, assim, né? Daí eu era muito organizado e tal, daí no caminho, você vê os vídeos lá que eu coloquei como um diário lá, quando machucou o pé e mudou o plano, falou, será que eu não vou conseguir chegar, tal? Nossa, me deu uma sensação assim de impotência, muita frustração, assim, né? Aí fui no médico, tal, tudo, e daí, assim, o que foi mágico, assim, eu não sei se você viu esse vídeo, mas assim, eu tinha ido no hospital, tava no bar e tava chateado, tava arrasado, né? Eu pulei tantas etapas, fui de trem, eu fiz tudo errado, tô fazendo um pecado, não sei o que lá, tal.
Aí eu tava na lanchonete, e daí assim, normalmente o papel toalha é em branco, né? Assim, naquele dia tava escrito. E tava assim, às vezes você gana, às vezes você aprende, né? E aquilo caiu, assim, com um raio, assim, vai ser uma comunicação direta, assim, eu entendi, assim. Falei, entendi. Então, que eu não ia controlar e que as coisas iam acontecer como tivesse que acontecer. E que todas aquelas experiências era o que tinha que acontecer para mim, né? Que nem a gente andava às vezes junto com outra pessoa, outro peregrino, e tanto assim, até as fotos, a gente anda junto e vai tirando foto. Aí chega no final do dia, eu olhava as fotos que um tirou de outro, é totalmente diferente, assim, a experiência que cada um tem, mesmo andando no mesmo caminho, é diferente. Então, por isso que eu falo que cada um sente um chamado, o momento certo, né? Que nem a minha esposa, assim ela não gosta de peregrinação. Assim, ela era peregrina do asfalto, ela só fica em cidade, ela anda até 20 quilômetros lá, mas não... E que eu falo, não preciso fazer terapia, eu tô bem. Então, assim, é diferente, assim, cada um sente o que tem, né? Para mim, acho que foi muito impactante, transformador, tanto é que acabou continuando, né? Até hoje faz peregrinação, né? Eu tô estudando uma nova peregrinação, né, agora. E você leva café todas as vezes? Então, essa aí do café, que acabou até virando o meu personagem do Paris Peregrino, foi nos 45 do segundo tempo lá, eu ia embarcar já, e daí foi dela, ela falou assim, putz, eu vou levar o café. E eu já era amigo do Miriam Mihara lá, tal, eu pedi para ele mandar os cafés para mim, daí a Presca também foi doada, que dá os cursos. E eu levei 1 quilo de café, era 4 pacotinhos, e eu ia fazendo assim, daí foi meio assim, na última hora, daí eu já tinha minha marca de café, que era da parte que eu faço curso, né, que era o Get Brazilian Coffee e tal, e fui para ver, mas assim, foi muito mais do que eu esperava, assim, era um peso a mais, e assim, cada grama chega uma hora que vai, né. Você vê que também foi uma coisa incrível, né, que eu despachei a mala, assim, eu tinha feito turismo uma semana antes, né. Isso é uma coisa que eu falo para meus amigos peregrinos, né? Como é que eu consegui autorização para ficar 30 dias andando sozinho, né? Aí eu fui antes, fiz turismo com ele por uma semana, daí ela foi fazer turismo sozinha, eu comecei a fazer meu turismo. Só que eu tava com a mala de viagem, né? Com meu suitcase, eu despachei. Aí eu falei assim, eu vou despachar para metade do caminho, então eu vou colocar metade do café. Então eu levei 2 pacotinhos de café, despachei 2 pacotinhos de café. Aí falei, para onde que eu vou mandar? Na hora H, falei, vai para Burgos, então eu mandei para Burgos. E Burgos foi o lugar que eu cheguei com problema no pé. Nossa. E daí lá eu tive que trocar, daí eu tive que tirar a bota, comprei um outro tênis e eu botei a bota na mala e despachei pro fim do caminho. Entendeu? Assim, o timing, assim, como é que deu certo, assim, quando eu ia chegar, eu precisava, a mala está em Burgos, não que precisava, né? Não é que sim, mas aí eu peguei o resto do café e continuei a caminhada, né? Mas assim, o fazer o café, né? Você tá andando assim, imagina, vai andando, legal, você tal, amigo, tal, ó. Hoje à noite, quando a gente chegar lá no albergue, eu vou fazer um café para você, mas um café bom, né? Aí os caras, não tem quem vai recusar, né? Sei lá, até se fosse café ruim, os caras tomavam, mas assim, chega lá, um café brasileiro, e um prepara para o outro, assim, né? Tem uma fraternidade, assim, é muito bacana. E daí, tanto é que também depois tive visita de até peregrino de fora veio visitar, assim, acaba realmente abrindo as portas. Né? E fica marcante, né? Porque tem um monte de peregrino. O peregrino do café. Eu chegava nos lugares lá, então, você que é o peregrino do café, você que é o Muito legal. Apesar que eu encontrei outros baristas no caminho também, né? Mas assim, eu tava levando café, então o pessoal ia saber reconhecer que era um café de qualidade, que era um café do Brasil. Então, assim, abriu muitas portas. Eu sou muito grato, assim, o quanto que o café me ajudou, assim, também. Para sempre, né? Nossa, o café é universal, né? Ainda mais quando você fala que você é brasileiro, dá mais credibilidade. Não. Mas, assim, eu tenho assim, tem um pedaço que eu estou em cima da montanha e eu estou filmando lá, daí o meu amigo, o Dodger lá, que era australiano, eu tô filmando e daí tá ouvindo. Tá vendo aquele garoto ali? Tá. Ele tem nas costas uma maquininha de café, ele leva meio que café, ele tem uma maquininha. Ele fez café pra mim ontem à noite. Sabe? E eu ouvindo e tava gravando o negócio. Eu tava assim, filmando a montanha e gravando lá. Aí falou assim, e foi ali que eu virei o barista peregrino, porque muito legal. Era uma propaganda espontânea lá já. Não, virou sua marca, né? E por isso, sei lá,
eu assim gosto, eu gosto de servir o pessoal, né? Até eu fiz estágio na cafeteria do Caio lá, fiquei um mês, Sim. tudo, trabalhei e tal, mas assim, o que eu gosto mesmo assim é quando vem o cliente e pergunta alguma coisa do café, daí pronto, fica meia hora conversando. Assim não dá para trabalhar. Eu gosto de conversar. Sim, mas é isso, porque nós somos seres humanos, a gente precisa dessa parte social, né? É, Então, eu acho que é por isso também que os robôs não vão poder substituir 100% do que a gente é capaz, porque é. essa conexão, sabe, essa vontade de trocar, né, experiências e tal, e acho que é por isso que a gente também manteve contato, porque eu falo pouco, você fala pouco, aí acho que o dia que a gente saiu para tomar café, a gente ficou a tarde inteira. É, entrou até aqui o Carlinho lá. O Carlinho é ligado à Mina Mihara, lá era o torrador deles oficial, né? Ai, Muito que obrigado a todo mundo legal. que está assistindo. Manda as perguntas, pessoal, aí pra gente ir respondendo e curtindo. Assim. Praticamente assim, não é uma palestra de algum assunto, a gente está compartilhando algumas experiências e uns momentos agradáveis com os amigos lá. Nossa, aqui tem muita gente participando, né? Aqui, ó, ser peregrino é vida. Ah, é um estilo de vida também, né? Vocês criaram esse grupo. Não tem como você parar de fazer peregrinação agora. Você é o barista peregrino. Não, então, quando a gente está lá na sessão, aí, a Zilene que está aí no grupo lá, a gente está preparando uma pregação de um dia, assim, uma caminhada de um dia, né? Que a gente vai, prospecta, prepara para os outros, a gente faz tudo isso em trabalho voluntário. A gente está fazendo um trabalho para iniciar outras pessoas, para manter o vínculo e tal, né? Mas para a gente mesmo fazer uma pregação mesmo longa, né? Assim, acho que a gente acaba tendo que separar, isolar e ir sozinho, né? Assim, a gente está ali para ajudar os outros futuros peregrinos, mas quando assim, o que eu sinto para mim, quando eu estou fazendo minha pregação, é quando eu estou lá sozinho nos 20, 30 dias. Né? E é uma coisa que e depende da sua religião, né? É uma fé, não é? Porque assim, você falou que teve gente que você conheceu que não necessariamente era católico nem nada, né? Mas estava lá fazendo a peregrinação. Então, que nem para Santiago, né? O Santo é o pessoal católico, assim, ligado aos apóstolos de Cristo. Mas, assim, muita gente na Europa não é católico, tem muita gente protestante, assim, mas muita gente, assim, mesmo nem... mesmo quando eu estava indo para Roma, o pessoal... Eu falei assim, eu queria ver o Papa, né? Eu falei assim, não, o Papa não tem nada com você. Mas o pessoal fazia o caminho, entendeu? Que nem nessa outra peregrinação que eu fiz para Roma, encontrei muita gente, que nem suíço, alemão, tudo, né? E o pessoal faz por vários motivos a caminhada, por exemplo. Eu fiquei impressionado de ter quantos jovens, assim, tendo uma certa depressão, assim, com tudo, lindo, um bom padrão de vida, educação excelente, tem tudo para ser feliz. Aí se sentia pressionado. Nunca tá bom. O meu melhor, superar a aspiração. E o pessoal deprimido ali, com tendência a suicida, assim, fazendo a terapia. E daí a peregrinação ajudava a diminuir esses ímpetos, assim, até de se aceitar e ter um pouco mais de paciência. Então eles faziam como terapia, né? E daí quando a pessoa voltava para a realidade, passava mal, depois quando tinha que fazer outra peregrinação para fazer para ter esses momentos assim de fuga da realidade. Sim. Então, daí eu fiquei impressionado isso aí da última vez que eu fui. E muita gente assim não faz realmente por ser católico, assim. Eu mesmo estava querendo fazer minha próxima pregação para ir para Jerusalém, né? E daí mistura essa parte pessoal tem pessoal católico, tem pessoal judeu, tem pessoal islã e tal, né? E tal vendo os caminhos que fazem, né? Então é muito delicado, assim. Eu estava estudando não só a parte histórica da coisa, um pouco de hebraico básico, um pouco de árabe básico para poder se virar também. Isso faz tudo parte Sim. de preparação, né? E isso eu acho legal. Eu já era de planejamento, assim, para mim, toda essa parte de preparação eu curto também. Assim, história. E depois você vai, assim, na verdade, para mim acaba sendo assim, o tempo que você fica lá é pequeno. Eu curto antes e o depois também muito. Assim, você fica o ano inteiro se preparando. Depois você vai lá, tem um tempo que você sofre, assim, sei lá, tem umas certas dificuldades, você volta para casa também, é legal, né, tem conforto, tudo. E depois tem absorver tudo que você aprendeu, assim, leva um tempo, assim, é muito rápido as coisas, e você ainda fica deglutindo, assim, todas aquelas riquezas, experiências que viveu, e você fala assim, não acredito, parecia um sonho, e você vai absorvendo com calma tudo. Então, quando eu resolvi fazer esses vídeos, né, que é quase uns diários, é um pouco de
de fixar tudo que eu aprendi e volta para mim. Para mim, eu lembro de tudo. Eu adoro fotografar, né? Então, conforme vai colocando, vai dando a narrativa que a gente coloca, né? Mas, assim, acima de tudo, eu lembro de tudo, assim, um registro das coisas, assim, incrível. Nossa, meu, muito legal. Porque eu acho que o mais legal é isso, né? Que a gente estava falando, quando mistura, não importa a crença das pessoas, mas com um único propósito, isso você gera, tipo, tolerância, né? Ao próximo. Essas coisas que acho que a gente está precisando muito nesses tempos, principalmente aqui no Brasil, né? Que tudo é motivo de ódio, como que fala? Cancelamento, né, que eles falam. Tá tudo muito, assim, chato, complicado, e a gente precisa fazer um tipo de meditação, um tipo de terapia, seja peregrinação, seja olhar mais para dentro, porque enquanto a gente ficar focando, né, no exterior, a gente não vai encontrar essa paz interna, que nem você falou, né, desses jovens com tendência suicida, que eles fazem a peregrinação, mas aí volta para a realidade e volta tudo de novo. Então, é um exercício, mas que nem você está aprendendo uma lição nova a cada vez que você faz uma peregrinação e você está aplicando na sua vida e você está compartilhando com as outras pessoas. Então, é um ato, assim, contínuo, né? A peregrinação, por exemplo, o Santiago, para você, você já fez. Mas até hoje você está praticando tudo que você aprendeu e você ainda lembra, porque já faz alguns anos, né, que você fez a primeira peregrinação. Então é muito legal que você adotou isso para sua vida, né? Inclusive no último vídeo eu coloquei a parte de reflexões e transformação, quanto que impactou, né? Que nem mesmo fazendo esse trabalho voluntário na Associação de Peregrinos, eu recebi reiki no caminho lá. Eu fiquei impressionado, assim, nunca tinha recebido reiki. Eu falei assim, a menina não encosta em mim, a minha perna vibra lá, nossa. Aí eu voltei, fui fazer curso de reiki com a minha mestre, daí depois eu fazia reiki no hospital, tal, do café, daí fui dar curso de café, então, assim, quantas coisas que depois que eu voltei, fui fazer, né, assim, de que era importante para mim, tá fazendo, eu voltei determinado a fazer mais alguns trabalhos voluntários, assim, de ver os amigos, né, quando eu trabalhava lá direto, meus amigos vinham de longe e queriam almoçar comigo, eu não conseguia arrumar uns 50 minutos para ficar com meus amigos, assim, eu ficava depois muito frustrado comigo mesmo, né, assim, de não conseguir encontrar, de não conseguir ver, assim, e quanto que era importante para mim, né. Mas eu acho que é um processo, não adianta que nem se cobrar, aquilo que você fala, né. Eu tenho visto, assim, acompanho com muito carinho quando você explica as tuas coisas, assim, então eu acho bastante... Obrigada. Vai vendo as experiências dos outros, né, e o que a gente se encaixa um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas cada um é cada um, né. Eu acho que Sim. essa parte ali do caminho ali a gente fala muito entre nós, peregrinos, assim, é o chamado, né. Assim, quando a pessoa fala, eu vou, mas assim, é um negócio que vem de dentro, né. O destino que a gente fala, que é chegar em tal lugar, no fim, quando você acaba o caminho, eu falo assim... cheguei no Tardes, lá, quero chegar até Santiago, mas assim, você olha para trás, assim, o que ficou é aquele cada dia que você foi, sofreu e aprendeu e conheceu, então, todas aquelas pessoas que você conheceu no caminho, você sente que é o caminho, né? E acima de tudo, assim, o verdadeiro, assim, no centro na Itália, quando eu estava lá, assim, tinha um símbolo da parte lá na Itália, nesse caminho, que era um labirinto, era um redondo, labirinto, tudo, né? Então, ela estava explicando a tradição o pessoal ia... E para Roma também era uma peregrinação. Eu mandava os jovens para lá. E não era assim, como era medieval, coisa assim, era perigoso. Eu mandava o filho ir lá para ver para Roma, que era uma terra santa também, e corria até o risco de morrer. Para a época, assim, ia escolta, tudo lá, tinha doença, um monte de coisa, pessoal. Então, mas assim, voltava maduro, né? O pessoal tem essa experiência de vida, né? Mas, acima de tudo, o que significa o labirinto? É que o verdadeiro caminho, peregrinação, é o interior, é o conhecimento de si mesmo. Então, assim, você vai, tem todas as experiências, né, que nem assim que você vai desenvolver coragem, você vai desenvolver aquelas coisas, assim, que nem o Mágico de Oz lá, é o interior. Tava tudo lá dentro, você passa pelas situações, você tem que botar isso para fora. Então, a verdadeira coisa de sempre é, assim, esse processo de autoconhecimento, assim.
Sim, para mim acho que também foi desapegar do meu próprio ego. Sabe, essa mania de grandeza, de que eu só vou impactar se eu atingir X número de pessoas. E que eu não estava valorizando as poucas pessoas que eu estava influenciando, porque eu achava que aquilo não era mudar a vida de alguém, sabe? Eu achava que eu tinha que fazer uma coisa muito grande. Então, a mesma ideia de, se eu vou perder peso, eu quero perder 50 quilos. Se eu quero fazer a peregrinação, eu tenho que completar 800 quilômetros. Em vez de, se eu fizer só um dia, valeu, sabe? Então a gente tem essa mania de falar, eu quero falar que eu fiz, sabe? Em vez de É, pensar em você mesmo. Então, tem gente com propósitos diferentes quando fazem essa sim, peregrinação pelo sim, sim. ego, pela foto, pelo É, Instagram. é E tudo, aí é você tudo. vê que você volta e você não volta igual como você foi, porque você não aprendeu a lição de olhar para o eu, né? Mas, sei lá, cada um tira um pouco. Assim, independente de ser muitos, ela vai lá, o conhecimento está lá, a experiência, o caminho está lá, cada um vai e tira o que está preparado para receber. Assim, é que nem o conhecimento está lá para todo mundo, quem tá lá É, só tem um dedalzinho para tirar, tira um dedalzinho, quem tem um balde, tira um balde, quem tira mais, mas está ali à disposição para todo mundo. E é um exato. processo, assim, nem acho, assim, aquilo que você falou, nunca critico, sei lá, tal, a gente respeita o momento de cada um, mas assim, mesmo do caminho, assim, tem gente que realmente só quer o papel, né, lá chama Compostela. E daí tem o turismo disso aí. Assim, tudo vira comercial, né? Então, assim, o pessoal, pelas regras lá, precisa ter andado a pé 100 quilômetros. E daí tem que ter tantos carimbos e tal. Daí então o pessoal leva lá até o quilômetro 100, falta de Sarriá para Santiago. Aí vai de ônibus, os caras deixam tudo lá, só dorme em hotel. E daí o pessoal leva as mochilas para todo mundo. Daí a gente cruza com esse pessoal. Principalmente no final, aumenta muito as pessoas. E é diferente, assim, a vibe é outra. Quando você está no caminho, imagina esse caminho que é milenar, só tem muita tradição. Você vai andando, não é só isso, você sente a energia. Tem muita gente andando lá do Oriente para o Ocidente, nesse nível do Paralelo 42. Todo dia, 500 pessoas saem e tem aquele bolo de gente andando, assim, cada um buscando alguma coisa. Mas, assim, essa vibe da busca, você sente. É isso que, Nossa. assim, é um negócio forte. Assim, você tem várias peregrinações no Brasil, só que for, tem pouca gente. Isso, você consegue ter essa terapia. Mas lá tem uma energia diferente, eu acho, assim, que é uma das maiores do mundo, né? Não sei, vamos ver outras para comparar, acho que é sempre aprendizado, mas realmente a vibe, você sente coisas assim. E acontece que nessas coisas que eu te falei, assim, eu acho assim, que nem esses dos sinais, né? Assim, que nem eu vi lá escrito no guardanapo, mais que isso, sei lá, tem que ligar para mim de celular, né? Mas assim, a gente tem isso no dia a dia, eu acho que tem vários sinais que a gente não está atento. A gente vive na cidade, isso foi um trabalho que eu fiz no curso de turismo, a cidade tem uma vibe pesada, assim, de estresse, principalmente em São Paulo, assim, né? E quando a gente sai para o interior, por exemplo, vai para lá, tem uma reconexão com a natureza, isso esse desconecta da cidade e conecta com a natureza, isso já é uma coisa muito boa como terapia, né? Que o pessoal aqui ficando muito tempo nesse ambiente tão competitivo, e quando você vai para a praia, lá, entra na água, vai para o mato, fica com o mato, cachoeira, sei lá, tal, você tem uma reconexão com o Uhum. natural, assim, você tem vai ver um pôr do sol lá, você vê o belo, assim, é uma obra de arte, você sente Deus, você sente coisa, e aquilo te reenergiza, assim, é importante isso aí de tempo em tempo. E uma das coisas que durante esse período todo você faz premiação assim, você passa por cidades, mas a parte mais legal é fora da cidade, né? As cidades têm os castelos, tem aquela energia que você sabe lá, já morreu gente pra caramba, tem história que é legal, mas quando você tá lá no campo, sozinho, que você tá lá sozinho lá, que, sei lá, você sente mais as coisas, assim, não, e mesmo quando cada dia começa, você sempre fala assim, você dá aquele gratidão, vai começar o caminho, né? E fala assim, as pessoas que surgem naquele dia para você, né? Fala, o que isso significa para mim, né? Assim, é uma pessoa em tal lugar, tem tal propósito, você sempre é uma surpresa. Por que essa pessoa apareceu no meu caminho? E daí, sei Nossa. lá, voltando para a realidade aqui, tentar ficar atento a esses sinais. Que às vezes a gente Sim. fica tão poluído nas coisas que a gente não. É o excesso de informação
que a gente não consegue discernir o que é uma coisa e outra, mas existe esses sinais no dia a dia da gente, né? Então, se a gente ouve os sinais, consegue separar uma coisa da outra, né? Isso é bacana. Eu acho que volta mais atento às coisas que acontecem no dia a dia. É que a gente vive com muita distração, né? Então. Excesso de informação, excesso de carga, a gente olha para de valorizar. E a gente precisa resetar igual a bateria do celular, né? A gente acha que a gente é uma máquina. Não é, a gente precisa dormir, a gente precisa conectar com boas energias, né? E a gente acaba esquecendo porque a gente vive no automático. Então, tem muita coisa a se aprender, refletir. E é muito legal que você passa essa informação no seu perfil, no seu YouTube, assim, de que você já foi um executivo, né? Você já viveu uma vida caótica, você já viveu tudo que teve que viver, mas você sente essa necessidade de se conectar com a natureza, de significar tudo, né? As experiências, as pessoas que esbarram na sua vida, seja na cidade, seja na peregrinação, porque a gente aqui não está falando que todo mundo precisa se desconectar da cidade. Se você consegue fazer isso na cidade, beleza, se não, é um convite, né? Inclusive para mim, que eu nunca fiz uma peregrinação, mas é um convite, é uma curiosidade também que eu tenho de resetar um pouco e valorizar até mais a minha vida aqui quando eu voltar, né? Mas eu vejo lá, vocês que tem vários caminhos, né? Não é um caminho só. A peregrinação é uma terapia, né? Eu vejo que você faz yoga, essa parte dos alimentos, tudo a essência caminha para isso aí, uma volta pro tudo, a yoga profundo, meditação, tem essa parte toda lá, ou mesmo a parte do minimalismo, ou a parte dessa alimentação saudável, vegana, sei lá. Então, no fundo, a essência da ideia, acho que tem um caminho, tudo tem uma certa filosofia atrás, né? São vários caminhos, às vezes um não atrapalha o outro, pode ser complementar, né? Isso, eu sei que acabo fazendo propaganda de peregrinação, né? Mas é aquele negócio que a gente fala do chamado de cada um, né? Sim. Eu não quero te obrigar a fazer peregrinação, pelo menos. Não, você não tá me obrigando, é que você inspira. E o jeito que você fala, né? Você inspira. Então, é legal que você plantou uma sementinha, todo mundo aqui que tá assistindo e tal. E da vez que a gente conversou também, eu já fiquei com isso na cabeça. Toda vez que eu vejo, que eu tomo um café da Presca, assim, eu lembro de você. Às vezes eu vou num lugar e falo, eu vou tomar, porque tem a ver com peregrinação, sei lá, eu já coloquei isso na cabeça. Não, o café a ver com peregrino. Mas não tem a ver com a peregrinação, né? Todo mundo que na peregrinação você não vai sentir falta do meu café lá. Mas lá na associação, lá, quando eu vou, tem café, então o pessoal sente falta quando eu não vou. É ou não é, Zi? Fala aí. A minha filha entrou aqui. Tá aqui, ó, o Flávio aqui tá perguntando, onde você treina para andar essas distâncias? Quando você está em preparação, né, que nem lá, eu acho assim adequado você tá com o calçado que você vai fazer a peregrinação, que tem que escolher uma bota ou um tênis de trekking legal, com um número maior, porque você fica andando 20 dias, o teu pé incha, então você tem que ter um número maior, já comer, para ter menos tempo. E treinar pelo menos 1 hora por dia, todo dia. Pessoal, quando está em fase mesmo de preparação, eu acho muito bom. Mas treinar como? Caminhada ou academia? Não, assim, academia é sempre bom, mas assim, caminhar com o tênis que você vai fazer a peregrinação, com a bota ou tênis, é bom para você ir acostumando 1 hora por dia. Então você já junta os teus complementos de academia com isso aí, né? E né, tem várias palestras que você vê, tem muitos vídeos que tem como você se preparar, como fazer mochila, etc, né? Que falam com mais detalhe e propriedade, né? Mas assim, uma das coisas que eu recomendo nessa preparação, você fala 6 meses, 3 meses, andar todo dia pelo menos 1 hora com o teu calçado que você fazia a peregrinação, para se sentir acostumando e tal. Às vezes, quando eu já estava fazendo caminhada treino, a associação, uma vez por mês, pelo menos, eles fazem uma caminhada treino lá de, sei lá, 15, 20 quilômetros, já dá uma sensação. Aí, às vezes, o pessoal que está já se preparando isso para ir, eles levam a mochila para simular, assim, já leva a mochila, mais bem lá. Daí, quando eu fui a primeira vez, eu nem sabia apertar. Meus amigos que já tinham ido me deixaram comigo a mochila deles para não ter que comprar. Eu nem sabia andar com os stickers na mão, eu não andava direito, né? Mas assim, independente de qualquer coisa, após 1 semana andando, você vai se ajustando tudo. E outra coisa, assim, né?
não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, então você vai num ritmo mais leve. Eu acho muito legal que baixo impacto com longa duração, ele queima umas gorduras que você nunca imaginou na vida. Ele também dói. Eu tive câimbra nos lugares nas costas que eu nunca imaginava que tinha músculo lá atrás e tal, né? Mas, assim, é incrível porque o caminho se faz com pão e vinho, né? Você vai lá de noite, estava tudo quebrado, tomava um banho 5 minutos já melhorava. Aí de noite você ia lá, comia, tomava vinho e tal, tudo lá, dormia que era uma pedra. E daí no dia seguinte você chegava, levantava e ia, né? Essas coisas também, né? Independente, você pode fazer qualquer ritmo, você descansa, cada 10 dias, sei lá, você faz alguma coisa para obedecer o teu corpo, né? Mas assim, você tem essa coisa de você ir dia após dia, vai lá, mesmo que tenha esse sacrifício, aquela tal, você vai indo, tem um certo, você sente, eu pelo menos sentia assim, uma certa sacrifício, assim, alguma coisa assim, era uma coisa da minha cabeça, você não precisa sofrer, mas que eu precisava passar por isso, assim, para mim, né, para eu conseguir sentir outras coisas, e fiz, né. Nesse caminho lá do primeiro que eu fiz, eu não tive nenhuma bolha, né, que era uma coisa que eu morria de medo, né. Então, se você se preparar direitinho, você evita um monte de problemas que você pode ter, né. Nossa, muito legal. É legal que quem tiver interesse pode perguntar para você direto, né? Porque você tem muita experiência. Você ainda está na associação? Eu tô agora, nesse biênio aqui, eu tô como conselheiro. Ai, que legal. E a Zilene é minha companheira de prospecção aqui. Ela participa caramba aqui, né? Eu preciso agradecer ela, que ela falou que ia dar os apoios. Vocês têm que fazer uma live, vocês dois. Não, ela é ativa, ela vai nos outros, tudo que é de peregrinação, ela é bem ativa, é uma pessoa muito... Ela faz uma vez por semana, ela faz longão, faz 20 quilômetros lá, sabe? É o exemplo disso aí. Mas conta mais alguma coisa da tua parte lá do Zero Acúmulo. É que tá muito assim no começo, né, os produtos, mas assim, eu sempre gostei de aromaterapia, óleos essenciais, fiz um curso de florais de Bach também, então eu tô criando os produtos, tem aroma para ambiente, repelente que é seguro em crianças, que funciona mesmo até para mosquito da dengue, então eu estou desenvolvendo assim, baseado no meu conhecimento, mas eu não sou química, não sou nenhuma especialista. Mas óleos essenciais, basicamente, eles não têm contraindicações, salvo quando você tem alguma doença, né, mais grave, se você for idoso, ou grávidas no primeiro trimestre. Existem alguns óleos que é melhor evitar, mas para o público geral não tem contraindicação. Então, eu tô bem no começo, assim, eu tenho um site, tenho esse Instagram que vocês estão vendo, e estou inserindo meus produtos em algumas lojas que demonstraram interesse, mas assim, faz menos de um mês que eu decidi fazer tudo isso, então eu estou fazendo tudo, desde montar os rótulos, fazer o produto, fazer as compras dos insumos, e eu faço no meu escritório, que é na casa dos meus pais. Eu assim... Estava acompanhando antes, que estava com a parte coaching e tudo mais, assim, eu acho os teus produtos, assim, muito chique, assim, né? O design, o rótulo, tudo, assim, acho que... Às vezes eu vejo que você fica preocupado, a minha embalagem é reciclada ou não, tudo assim, mas assim, o designer, assim, a concepção, assim, a gente está muito no que a gente está vivendo hoje, aqueles florais e tal, assim, tudo, né? O formato dos vidros, assim, né? Tá assim, acho que é muito chique lá, muito bonito. Né? Obrigada. Assim, a ideia é trazer produtos naturais que geralmente só as pessoas mais naturebas, né, gostam. Estou trazendo para o público que não conhecia, né? Então eu desenvolvi esse design sustentável, né? Porque eu só uso vidro e os rótulos sou eu que faço, então é minha veia publicitária. Então eu já senti que meu propósito está aí, de divulgar esses produtos para o público que geralmente não compraria, sabe? Então, você não necessariamente precisa ser hippie ou vegano ou viver no mato, digamos assim, para consumir esses produtos, porque eles são naturais. É bem melhor do que você comprar um negócio que você nem sabe ler, né? A composição. Então, trazer, assim, pro pessoal urbano, e eu também, eu vivo na cidade,
Eu tenho a vida caótica normal, só que eu gosto desses assuntos e eu quero promover isso. Então, o Zero Acúmulo tem o propósito de fazer isso, de divulgar mais esse estilo de vida mais minimalista. Você pode ser natureba, mas decorar sua casa com alguma coisa minimalista e chique, que nem você falou. Então, é isso, gente. Se vocês quiserem conhecer, tem mais coisas assim no meu perfil e vocês podem me mandar mensagem também no direct que eu respondo com o maior prazer. Eu acho, assim, coisas que você está fazendo, assim, tanto da alimentação, tudo que você mostra, né? É uma coisa, assim, relativamente recente, né? Você fala assim, 10 anos atrás tinha pouco, né, esse movimento, né? Assim, que está sendo cada vez mais forte, essa parte de conscientização e tudo mais, né? E a gente vai para a Europa, lá você vê o cardápio, já é tudo preocupação com esse público, assim, cada vez maior, assim, então é uma tendência. Então, para o Brasil, assim, eu acho que vocês estão na vanguarda, né? E tenho certeza que vai ter muito sucesso aí, né? Que realmente, pelo menos, é tudo bonitinho lá e tal. Tem que consumir também. Eu não uso nada normalmente, mas eu vou adquirir alguns produtos porque eu tenho que ser chique também. Não, Ai, assim, obrigada. a simplicidade não significa uma miséria, que nem você falou, né? Assim, a gente pode ter a casa, tem pouca coisa, mas as coisas que a gente tem um carinho, né? E aquilo que a gente fala, né? Assim, que nem do café, às vezes, assim, né? Não é só se o café é caro, assim, esse aqui é o café lá do cocôzinho do negócio, lá tal, custa R$1.000 aquilo, tá? Assim, mas assim, eu fui na fazenda, eu vi o cara, eu conversei com a pessoa, então aquele café, assim, fora ele ser bom, eu lembro das pessoas, então assim, é especial. Assim, você compra um produto de você lá, tal, eu vi na lá, tal, assim, é minha amiga, tá lá, é diferente. Seja lá o que for lá, é muito mais especial, né? Sim, a Vini Vegani tá aqui, ela é especialista em vinhos veganos e é muito isso que você falou. Uma vez eu li assim, o melhor vinho do mundo é o vinho que você gosta. Então a gente precisa viver mais simples. Claro, a gente recebe influências externas, redes sociais. De vez em quando é legal você consumir alguma coisa sofisticada, ok. Mas se para você tanto faz tomar um vinho de R$10 ou um vinho de R$1.000, fica com seu vinho de R$10, sabe? Não é só porque você precisa postar, falar que você pode. Porque tem muita gente que eu me preocupo assim que gasta mais do que pode para consumir uma coisa para impressionar a gente que nem é importante, sabe? E a gente vê os bilionários, né? O Bill Gates, esse pessoal que tem muito dinheiro, mas eles usam a mesma camiseta todo dia, a mesma cor, né? Não que não lava a roupa, mas que eles já perceberam que a vida é muito mais que isso. E é melhor você ajudar o próximo, com seu conhecimento do que você ficar mostrando, sabe? E você não precisa mostrar que você é inteligente, que você é poderoso. E geralmente quando você sente essa necessidade de ficar mostrando, talvez você não esteja se desenvolvendo lá no fundo, sabe? Então, desenvolvimento pessoal em primeiro lugar, antes de desenvolvimento financeiro, eu acho, porque as coisas vêm. Eu sinto isso porque agora eu não tenho mais um salário fixo, eu estou gastando bastante assim, para investir nessa minha marca, mas eu sinto um propósito. Eu sei que no médio prazo eu vou recuperar todo esse investimento e eu me sinto mais realizada agora do que quando eu recebia um salário fixo, sabe? Então, claro, eu não vou ser hipócrita de falar que eu vivo na miséria, que não, eu vivo bem, eu tenho um apoio grande da família, do meu marido, né, tudo, mas eu acho que sem esse propósito eu não ia me sentir do jeito que eu tô me sentindo, sabe? Então, Assim, quando a gente, primeiro, assim, não miséria, né? Assim, se você tem as suas necessidades básicas atendidas, né? Você tem onde morar, você tem alimentação, sei lá, tem transporte. Porque as pessoas, às vezes, assim, tem uma casa, tem um carro. Depois o que ela quer? Ela quer uma casa maior, quer um carro maior. Isso não tem fim. Não tem fim, é cada vez maior e tal, e as suas necessidades já foram atendidas. Então, assim, é um negócio que, sei lá, o que elas querem, né? Realmente já passa, não é mais uma questão de necessidade, é uma coisa de, sei lá, outra coisa. sim. E nessa vida, assim, você saber o que você gosta e ter, né, assim, a conveniência de cada coisa que é importante para você, sei lá, e você se conhecer, né, o que para você é importante, né, seja lá o que for, você preparar, tem a tua cara,
você entra na casa das pessoas assim, essa aqui é a tua cara, você se sente bem ali, é o teu ambiente que você construiu, aquela energia que você tem, tá impregnada em tudo que você... Às vezes assim, aquela panela velha lá que cuidou das crianças quando era pequeno, então ali tem muita história. Né? Então isso tem valor também, né? Essa parte toda ali que você vai carregando. Com certeza. Não tenha vergonha do que você tem hoje, sabe? Se você vive uma vida honesta, você está fazendo de tudo para se desenvolver, não tenha vergonha. Quem devia ter vergonha é aquela pessoa que está se aproveitando dos outros, está usando dinheiro roubado, sabe? E vive de luxo, mas da onde que vem isso? Então, a gente vive, infelizmente, numa cultura assim que se valoriza muito bens materiais, mas às vezes a pessoa é ignorante, às vezes a pessoa é intolerante. Então, vamos, sabe, valorizar o que a gente tem, o nosso sentimento, a ajuda que a gente dá ao próximo. Parece clichê, mas é exatamente isso que a gente chegou à conclusão, né? De tudo que a gente está aprendendo, eu estou aprendendo ainda. Mas eu quero compartilhar um pouco que eu já mudei, assim, nesses últimos 10 anos. Eu acho excelente, eu sou super fã. Eu acho que, de certa forma, tem muita coisa em comum, né? Que nem do café que eu comecei a dar aula, assim, eu conheci muita gente muito boa, muito massa, muito nível muito mais alto lá, um pessoal que é geek e tudo mais, né? E daí eu me encaixei, falou assim, é que nem assim, você tem professor primário, ginásio, faculdade, master, pós-doutor, lá e tal. Eu falei assim, eu vou trabalhar aqui, ó, no primário, vou trazer o pessoal que não sabe nada para saber um pouquinho, e essa é a minha ajuda que eu faço. E você entender onde você se encaixa e você está ajudando o todo, né? Falei, vou trabalhar pela cultura para esse pessoal que não conhece nada, saber um pouco do café. Então você já está ajudando muito, é um primeiro passo para estimular esse pessoal para essas propostas tão boas que é a vida simples. Se a pessoa tem uma vida simples e é feliz, né, você consegue assim, você tem muito mais chance de conseguir atingir as coisas que você quer, assim, né, tal. Você não precisa, assim, se você conseguir sentir isso, né, assim, ser grato por essas coisas do dia a dia, que a gente tem tanta coisa para agradecer, né? Muito. Ainda mais em tempos de pandemia, né, que as pessoas estão perdendo as suas vidas. E a gente tá aqui bem, a gente tá fazendo essa live, né? A gente tem internet, a gente tem luz, a gente tem comida na mesa, a gente tem o nosso café. Então, essas pequenas coisas que a gente se dá por o mínimo, mas não é o mínimo. Para muita gente, isso é muita coisa já, né? A gente tá caminhando para 1h15 lá. Eu queria que você encaminhasse uma conclusão de tudo que a gente conversou, uma mensagem de você. Primeiro a sua parte, lá para fechar tudo, né? Bom, eu acho que esse bate-papo foi super gostoso, compartilhar as nossas visões, né, de vida simples. A gente tem muita coisa em comum, mas a gente também mostra que o Ricardo tem a vida dele, eu tenho a minha vida, a gente vive até realidades diferentes, né? Um fazendo uma coisa, outro outra. Só que, no fundo, é isso que a gente já descobriu, as pequenas coisas que nos fazem felizes, as pessoas que valem a pena estar junto, os pequenos rituais do dia a dia, seja café, seja chá, se cuidar, né? Então, e agradecer. Eu acho que um exercício legal é a gente acordar todo dia e agradecer por 3 coisas que a gente tem, que a gente releva às vezes. Acho que assim a gente já começa a entender o sentido da vida simples. Bom, para concluir, assim, primeiro eu queria agradecer cada um de vocês que entraram na live hoje, né? Assim, a gente fez para também reforçar cada site, né? Queria agradecer muito a Su, né? Minha amiga também de café e tal, por ela ser veterana, já ter feito várias lives. Essa aqui é a minha primeira live, assim, para mim eu estava muito ansioso, me ajudou com bastante paciência, né? E que pôde fazer esse evento junto, né? Eu vou ver se eu consigo gravar e depois postar nas redes, né? E do fundo do coração, muito obrigado, Su. Muito obrigado por onde vocês participaram. E que essa mensagem, né, de vida simples, que a gente pode ser feliz de uma maneira bem tranquila, né, seja uma coisa positiva para a vida das pessoas. Sim. Obrigado. Obrigada, Ricardo. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Agradeço mesmo, Suzane Su, por esse bate-papo. Foi muito bom.
Sigam ela no YouTube, Instagram e podcast. Não esqueçam de deixar o seu like. Se inscrevam no canal, aperte o sininho e sigam nossas redes sociais. Muito obrigado.